Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre vendas, equipe de vendas. Será que eu preciso mesmo contratar uma equipe de vendas, ter uma equipe de vendas, né? Vendedores, qual o melhor tipo de vendedor eu ter na minha empresa, na minha fábrica de temperos? Um vendedor externo, comissionado, ou um vendedor interno, né? Equipe própria de vendas, um vendedor CLT, ou eu mesmo posso até vender, né, fazer a parte comercial da minha própria fábrica de temperos. Então, dúvidas como essas do setor de vendas, né, do setor comercial, nós vamos tirar hoje nesse vídeo. Eu espero que seja um assunto que fique bem claro para você. Qual é o melhor tipo, o melhor meio para você começar a vender? Porque, né, a gente está vendo aqui nos nossos outros vídeos, né? Como começar a sua fábrica, como montar, que maquinário, qual a embalagem, como produzir, os tipos de processos produtivos, não é verdade? Mas isso tudo é antes, né? E na hora de faturar, e na hora de vender, como é que eu faço, Diego? Então, esse vídeo é para isso. Tirar essa dúvida e clarear mais as suas ideias no setor comercial da sua empresa, tá ok? Então vamos lá, direto para o conteúdo sem enrolação. Eu só peço que você antes se inscreva no canal, por favor, dá essa moral aí porque é muito importante para mim. Então assim, se você se inscreve no canal, né, fortalece essa comunidade, você vai estar me ajudando muito e a gente vai estar sendo incentivado, né, a produzir mais vídeos e vai ser muito bom. Então curte esse vídeo também, certo? Dá um joinha aqui, que não custa nada ajudar e sermos recíprocos nessa relação, não é verdade? E se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá ok? Vamos lá, direto ao conteúdo. Então, vendedores. É melhor eu ter um vendedor novato ou um vendedor já experiente? O que é que você acha? Fala para mim aí. Eu vou te falar uma coisa. Você pode ter todos os dois tipos de vendedores na sua empresa. Você tem que definir que tipo de vendedor você quer e seguir nesse perfil. O vendedor novato tem suas vantagens e seus contrapontos, digamos assim. E o vendedor experiente também tem suas vantagens e os seus contrapontos, ok? Então, vamos lá, iniciando sobre os vendedores novatos. Quais são as vantagens, né, de ter vendedores novatos na empresa? Ou seja, você poderá começar com essa mão de obra, né, que vai estar aprendendo, consequentemente será uma mão de obra mais barata, ok? Você vai dar ali um fixo para ele, uma ajuda de custo, né? E uma comissão mais baixa, um fixo também mais baixo, né? O piso salarial da categoria e tal. E à medida que ele for evoluindo, você for vendo o desenvolvimento dele, né? Ele aprendendo de fato, conseguindo fazer sua empresa chegar mais longe, ou seja, sua empresa vai crescendo e você traz, claro, o funcionário também para ir crescendo junto, né? Até para incentivar e ele poder progredir também. Então, isso é muito importante, isso é muito bom, porque é um crescimento, né, de um ajudando o outro, aquele espírito ali de crescimento mútuo, e vai ser algo bem legal. E além de ser uma mão de obra mais barata, é uma mão de obra sem vícios, ok? É um tipo de funcionário que chega para você cru, ou seja, sem vícios de outras empresas, porque quando trabalham, né, e outras empresas já são do ramo, ele já tem seu jeito de trabalhar, já tem seu jeito de atender os clientes, de falar do produto. Então, assim, tem empresas que gostam de seguir certos padrões e esses funcionários, por já terem, né, os seus costumes, os seus vícios, então não se adaptam muito bem. E no nosso treinamento online, né, a gente faz todo o planejamento estratégico da sua empresa, né, acompanha, né, orienta sobre a montagem da sua fábrica e também a criação do produto, a criação de marca, né, mas também a gente chega até você começar a ganhar dinheiro de fato, né? Então a gente passa também toda essa parte de execução, seja de produção, seja de investimento e de vendas também, treinamento de vendas, né, as técnicas de vendas. Então, no procedimento que a gente passa,
a gente fala, né, que você precisa sim treinar a sua equipe de vendas. Não basta contratar e deixar, vai lá e faz o teu melhor. Não, não é assim. É muito perigoso, inclusive, você seguir dessa forma com o seu pessoal, sua equipe de vendas, ok? Então é necessário que haja um padrão, que haja um treinamento, né? Que todo mundo fale a mesma linguagem na hora de vender, na hora de representar a sua marca. Então, por isso é importante você ter talvez um funcionário novato que vai se adaptar melhor ao seu treinamento, ao seu padrão de vendas da sua empresa, ok? Agora, os contrapontos, né, as desvantagens, que são um funcionário novato não vai ter experiência, não vai ter contato, network, né, já com donos de mercados, compradores, gerentes, né? Então, assim, vai começar realmente do zero, aquele cara cru, e talvez seja um pouco mais demorado de você conquistar um determinado número de clientela. Então, as metas desse funcionário, elas têm que ser um pouco menor do que se fosse de um vendedor experiente, já com a clientela na mão, já formada, né? Então, assim, principalmente será essa desvantagem que você tem de ter, né, um vendedor iniciante, um vendedor novato. Já o vendedor experiente, a grande vantagem dele é essa, né? Justamente essa. Ele já tem experiência no ramo, já tem um networking, né? Já tem contatos com compradores, gerentes, donos de supermercados. Então, fica mais fácil para inserir um produto novo, porque ele já tem aquele relacionamento. Então, um produto que ele chega lá e apresenta para o cara, que ele já conhece, já tem uma certa intimidade, então fica mais fácil de o cara aceitar para colocar para vender no mercado. Então, assim, não é garantido também que porque ele conhece, ele já tem uma base de clientes ali, que ele já vende outros produtos, ele já tem ali, vamos dizer, 100, 200 mercados que ele já vende outros produtos e vai agregar o seu produto ao portfólio dele. É garantido que os 100, 200 clientes dele vai comprar o seu produto? Não, não é garantido não, tá? Mas, claro, é mais fácil, ok? Talvez desses 100, 200 clientes dele, 30, 40, 50% possa até comprar dele pelo relacionamento que já existe, né? Claro, ele tendo um bom relacionamento com o pessoal. Então, assim, essa é a grande vantagem dele, porque nesse ramo comercial, né, de vendas, principalmente, né, fornecedores, né, de mercados, vendedor de mercado, então qual é o grande ativo desse tipo de profissional? Sem dúvidas, são os seus contatos, ok? Esse é o grande ativo do vendedor. Então, se ele já tem contatos, né, em andamento, tal, ativos, então, sem dúvidas, é um diferencial. Vai fazer com que você entre no mercado, né, se insira e bata suas metas de vendas mais rápido, ok? Então, vai ser melhor para a sua empresa, né, ir mais rápido. Porém, as desvantagens são justamente aquelas, né, que valeu como vantagem, né, para o vendedor novato. Esse é um vendedor que normalmente, né, geralmente, ele já tem ali os costumes, as manias, os vícios, né? Então, assim, ele às vezes já trata o cliente de uma forma informal, né, por ter intimidade, né, ter já um relacionamento, então já apresenta o seu produto de uma outra forma, não como você orientou. Então, assim, é mais, digamos que, mais difícil um pouco de se trabalhar. Porém, o que você deve analisar são os resultados, ok? Se você pensa num longo prazo, você tem que considerar esses dois perfis de vendedores. Agora, se você pensa em curto prazo, eu quero ganhar mercado, eu quero velocidade, quero, sabe, vender bastante agora, estou começando a retornar meu capital, então vai ser mais rápido com um vendedor já experiente. Mas quais são as desvantagens de um vendedor já experiente? O salário é mais alto também, ok? Além, né, da anterior que eu já falei. O salário
é um salário um pouco mais alto e, normalmente, esses vendedores, esses profissionais, eles já têm outros produtos. Então, já trabalham com outros produtos. E aí, ele vai querer inserir o seu produto no portfólio dele. Ou seja, ele já vai passar ali para vender para os 100 clientes dele, vamos dizer assim. E aí, ele já vende 2, 3 produtos e aí vai aproveitar e vai vender mais o seu. No início, eu achei isso uma grande ideia. Eu fiz isso, né? Eu usei dessa estratégia. Contratei vendedores comissionados, ok? Eu pagava uma comissão, né? Porque ele é um representante comercial, na verdade, não um vendedor, né? Então, assim, ele já trabalha com outras marcas e ia agregar a minha marca também. Ou seja, ele já passa, já faz aquela rota. Já tem aquela clientela formada. Então, para ele não custa nada apresentar um produto a mais e ganhar uma comissão a mais, né? Aumentar a renda dele, oferecendo mais um produto. O custo dele é o mesmo, né? Ele já ia ter que passar ali para oferecer os produtos que ele já trabalha. Porém, a desvantagem não deu certo para mim, né? Com esse tipo de profissional, dessa forma, porque os caras não dão a devida atenção para o seu produto. Ou seja, ele já tem 1, 2, 3, 4 ou até mais produtos dividindo a atenção dele. E quando um vendedor chega no mercado para vender, o tempo do comprador é bem limitado, porque são vários vendedores que passam todos os dias nos mercados para vender alguma coisa ou para oferecer um produto novo. Então o comprador ali, ele já vive meio que de saco cheio da cara de vendedor, sabe? Então assim, é mais limitado o tempo. Se um vendedor chega com vários produtos ainda diferentes, né, marcas diferentes, para vender, para oferecer, então fica meio cansativo. E aí ele vai trabalhar a sua marca de uma forma que talvez não seja a melhor possível para você, porque ele vai apresentar os produtos dele, no final vai apresentar o seu, e aí o comprador fala, já comprei isso aqui de você, já chega por hoje, e aí tem várias desculpas, né, na verdade, que um comprador pode dar, essa é apenas uma delas, né, mas no geral, o que eu percebi, foram 3 vendedores que eu contratei nesse formato, e aí o que eu percebi é que no final das contas, no começo é muito bom, ele tá ali empolgado e tal, mas depois vai caindo, o interesse vai se perdendo, não funciona muito bem. No geral é isso. Mas aí qual é a outra modalidade, né? O outro tipo de contratação que você pode fazer de um vendedor experiente, que não tem só esse jeito, né? Você pode contratar um vendedor exclusivo seu, ok? Da sua empresa. E aí pode ser um vendedor experiente também. Aí é um pouco mais difícil de você achar, porque assim, normalmente esses caras já estão trabalhando, tal. Se você achar alguém que foi demitido, que saiu, que está disponível, não é uma tarefa tão fácil, mas claro, OLX, né, você pode botar um anúncio de contratação, né, e vai aparecer muita gente, e aí você vai filtrando, né, ou então nessas agências de emprego, né, divulga a vaga, e aí você vai em busca, né, de mão de obra já com experiência na área, e vai surgir, claro, e aí só no teste, na prática, que você vai descobrir se o cara é bom de verdade ou não. Então, assim, você tem que experimentar. E aí no começo você faz aquele contrato, né, de experiência de 90 dias, e aí você gostando, acho que 90 dias é tempo suficiente para você analisar, né, e ver se você vai gostar, se o cara realmente dá resultado ou não. Se der, você registra, né, na CLT, na carteira assinada, tal, tudo direitinho. Se não, você dispensa e próximo. Então, assim, há muita opção de setor comercial, várias formas de você vender o seu produto. Então, assim, existe o vendedor comissionado, já experiente, existe o vendedor experiente CLT exclusivo seu, né? E aí você vai pagar o salário, dar uma ajuda de custo, né, para gasolina, né, enfim. E mais um comissionamento, né, para ele, para incentivar, né, mais vendas ainda. E você tem que estar ali sempre em cima, porque não é um trabalho assim de 8 horas por dia. Normalmente as vendas acontecem mais no turno da manhã, mas também você não pode se limitar apenas ao turno da manhã, né? Porque tem mercados que o comprador só está de tarde, então assim, vai muito de horário. Às vezes você chega no mercado, o cara está muito ocupado, vem amanhã,
amanhã você já está em outra rota. Então, assim, tem que ter, né, uma flexibilidade, porque existem muitas variáveis para dificultar um pouco a venda. Então, tem que ser flexível, maleável, mas não tão engessado. Então, esse vendedor, você precisa estar ali sempre, né, diariamente acompanhando as atividades, o que é que fez, o que é que produziu, o que é que vendeu, e tá ali sempre na motivação, porque vendas, né, é algo que são muito mais nãos do que sims. Então, se não for um cara que tem a cabeça já configurada, né, formatada para vendas, no começo assim, vê muitos nãos e já fica borocochô, já fica meio para baixo, né? Então, assim, num vendedor novato também vale essa dica, né? Você mapear o perfil, né, a personalidade da pessoa que você está recrutando, porque vendas de fato não é para qualquer pessoa. É uma habilidade altamente treinável, mas tem pessoas, né, que realmente não têm um perfil. Então você precisa sim estar atento, né, ao perfil da pessoa, do colaborador que você vai ter na sua empresa, e dar o treinamento, né, todo o treinamento constantemente, não é só dar uma vez e pronto, acabou. Constantemente, uma vez por mês, tá fazendo reuniões de treinamento motivacionais para eles sempre estarem buscando o objetivo da venda de forma motivada, ok? Ou seja, vamos lá, eu falei aqui de duas formas: você contratar o vendedor novato ou o vendedor experiente. Ah, Diego, mas eu tenho que contratar de fato uma equipe de vendas? Ou eu mesmo posso sair para vender inicialmente? Sim, você também pode sair para vender os seus próprios produtos inicialmente. Depois você fica numa função mais administrativa, né? Administrando a produção, as vendas, porque você vai ver que de fato é muita coisa. A não ser que você tenha outros planos e você fique ali naquele tempo, né, fazendo aquilo, e depois você siga os seus planos. Como é o meu caso, por exemplo. Eu comecei produzindo, eu montei toda a minha fábrica, minha estrutura de fábrica, maquinário, criação de marca, de produtos, de mix, né? Enfim. Produzi o meu primeiro estoque mínimo, e aí só depois que eu fui para a rua vender. E aí vendi. No primeiro mês consegui vender para 24 mercados, ok? Foram 24 vendas, 24 clientes que nunca fui da área de vendas, consegui. Então, assim, você também consegue, certo? Eu definitivamente sou da área de exatas, né? Fiz faculdade de engenharia de produção. Então, assim, não tinha experiência nem vocação para ser vendedor. E consegui esse número que para mim, né, foi um número expressivo de vendas. E depois vendo o mercado, né, é um número muito bom, é um número bom. Você abrir 24 mercados, né, 24 clientes em um mês, ainda mais no primeiro mês, é algo assim, é um número interessante. Não é excelente, uau, mas também não é um número ruim, não, é um número bom. Tenha talvez esse número aí como meta para o seu primeiro mês, quem sabe. Você já pode se balizando, né, por esse número. Mas então, eu fui lá, vendi, cheguei nos mercados, ofereci meus produtos e consegui vender. Aí depois, claro, segundo mês eu já tinha que vender para novos clientes, já tinha que repor a mercadoria nos clientes que eu abri, a mercadoria lá no estoque estava já baixando, aí tive que contratar um funcionário para a produção. Não contratei vendedor, eu mesmo continuei vendendo. Eu optei, né, por eu continuar vendendo nas ruas, né, fazendo o setor comercial, fui tomando gosto, né, pela coisa. E aí contratei um funcionário para a produção, ok? Então ele ficava ali alimentando a produção e eu ia dando vazão, né, à produção, ia vendendo os produtos. E aí acabei ficando, não quis expandir, né, o setor de vendas, porque se eu contratasse mais vendedores, se eu expandisse muito meu negócio, eu ia ter que contratar mais funcionários para a produção e ia estar cada vez mais criando vínculos aqui no Brasil. Então, não era o que eu estava buscando. Por esse motivo, eu não expandi o meu setor comercial. Um funcionário na produção e eu nas vendas.
ou seja, por uma questão estratégica, assim, de motivos pessoais, né, de eu querer voltar a morar em outro país, eu não quis expandir. Eu penso, né, em me manter do tamanho que eu estou satisfeito, do que expandir e criar mais vínculos aqui, porque depois, se eu mudar de ideia e quiser fechar, quiser vender, enfim, não quiser continuar com minhas operações aqui no Brasil, eu posso simplesmente pegar, né, com um pouco que eu tenho, não tenho muito vínculo, e é fácil de fazer. Quando você cresce, tem muito vínculo, tudo fica mais difícil, né, para você fazer. Até para fechar uma empresa dá trabalho. Eu tive um amigo, né, eu tenho um amigo que ele tem uma rede de hotéis aqui na região, mais de 500 funcionários. Na crise, em 2015, 16, ele quis demitir, né? Não tinha gente, né, viajando, estava em crise o país, né? Então o faturamento dele despencou. E aí ele queria reduzir custos e quis demitir muitos funcionários, né? Se eu não me engano, era metade dos funcionários que ele queria demitir. Então, ele não conseguiu. Simplesmente, o sindicato não deixou, entrou com ação na justiça e barrou a decisão dele de demitir os próprios funcionários para conseguir se manter vivo, empresarialmente assim falando, né? Então, assim, é complicado. Tudo tem o bônus e o ônus, não é verdade? Então, hoje eu sou muito mais seguro em relação a negócios, né? Então, a expansão, a que negócio criar. Eu só entro em um negócio se eu ver realmente que ele é realmente muito bom. Então, eu analiso bem. E questão de expandir, eu acho que eu tenho que fazer isso no lugar que eu realmente tiver planos de passar 10 anos pelo menos ali. E não são esses os meus planos aqui no lugar que eu estou hoje. Então, assim, não quero dizer também, tá, que o canal vai acabar, nada disso. Como eu disse para vocês, né, eu estou no ramo bom e eu pretendo levar isso lá para fora, lá para os Estados Unidos. Já pesquisei o mercado lá, já vi que é algo tão bom quanto aqui. Então, assim, é o ramo que eu quero seguir lá também. E o canal sempre vai ter continuidade, ok? Então, não se preocupem. Ainda que eu vá, não irei parar, né, de estar prestando conteúdo aqui para vocês sobre o ramo, sobre o segmento. Quem sabe até lá na frente, né, a gente não dá dicas, né, de internacionalização de marca. Por isso que eu já falei em outros vídeos. Quando você for começar, não pense pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, pense grande, ok? Pense grande se é algo que você quer para a sua vida, é algo que você vai ter como uma renda principal, né? Sua fonte de renda principal, não a renda extra. Então, se você quer passar pelo menos 10 anos nesse ramo, você está entrando com esses objetivos, então pense grande, não pense pequeno, porque dá o mesmo trabalho. Então, assim, mire na lua, para pelo menos se acertar as estrelas, já está no lucro. Então, assim, o pensamento, a mentalidade, eu acho que tem que ser essa, ok? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha entendido aí que você pode sim contratar vendedores comissionados, você pode contratar vendedores experientes, você pode contratar vendedores novatos, você pode contratar pela CLT também, ou você mesmo pode sair para vender. Mas, se você quiser continuar pequeno por estratégias pessoais, você pode tocar o barco. Agora, se você for querer crescer de fato, você vai ver que vai chegar no momento, assim como chegou, né, no segundo mês e eu vi que não dava para conciliar produção e vendas, tive que contratar funcionário para produção, vai chegar um momento nas vendas também que você vai ver que não dá para conciliar tudo. E aí você vai ter que contratar vendedores e assumir, né, a função de gerenciamento, né, a atividade de gerenciamento de fato da sua empresa. Espero ter ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.